sejam bem-vindos! Que coisa boa estarmos juntos hoje, terça-feira, dia de live com o Dr. Marcelo Alvarenga. Muito obrigada pela presença de vocês, Thaís, Rose, Karina. Que alegria tê-los aqui, fico muito feliz. Esse momento, ele é um momento nosso, é um momento de compartilhar, é um momento para todos nós crescermos e para todos nós aprendermos. Então, vocês participem. Cris, seja bem-vinda. É uma alegria para mim fazer as lives com o Dr. Marcelo Alvarenga, que é um médico de referência muito importante no Brasil, especialista no tema Jornada da Experiência. E hoje o nosso tema vai ser sobre a Jornada da Experiência do Líder. Nós passamos 4 perguntas para as nossas redes, para quem ocupa o papel de líder em ambiente hospitalar e também fora. E nós recebemos respostas maravilhosas. Então, Cris, você que está aqui e que contribuiu, tu tem que ver que lindo que ficou esse material. O Marcelo já está aparecendo aí para chamá-lo, Lígia também, aproveitando que a Lígia está aqui presente. Seja bem-vinda, Lígia. Quero te dizer que a minha irmã ficou no Hospital Santa Clara na semana passada e foi muito bem atendida por toda a equipe assistencial. Isso tem toda a qualidade da pessoa que você é e da profissional que você faz acontecer dentro do Hospital Santa Clara. Eu fiquei muito orgulhosa. A gente já tinha tido uma experiência no Hospital Santa Clara na época da minha mãe, com os transplantes, com as internações dela, e fazia muitos anos que a gente não ia até lá. Então, parabéns, Lígia, pela condução das suas equipes na área médico-assistencial do Hospital Santa Clara. Eu estou aqui chamando o Marcelo Alvarenga. Hoje nós vamos falar sobre a jornada da experiência com um foco no líder. E o Marcelo, que é médico, é especialista na jornada da experiência na área hospitalar, traz muita contribuição sobre como é que a gente pode viver esses conceitos. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Kátia. Um prazer aqui estar de novo juntos, né? Conversando hoje aí sobre um tema extremamente importante e pertinente na nossa prática atual, né, Kátia? É verdade. E olha, cada semana que a gente faz uma live com um tema em especial, acredito que a gente também vai ficando mais fortalecido no tema, porque a gente tem as contribuições das pessoas que estão participando conosco, né? Então, essa live ela é extremamente colaborativa. Fiquem super à vontade em trazer as dúvidas, os comentários e as contribuições de vocês. Eu quero começar, Marcelo, porque eu te desafiei na semana passada com uma curiosidade. Então, nas nossas lives, a gente faz uma curiosidade, um desafio e uma dica do especialista. Então, a curiosidade dessa semana, eu quero saber, Marcelo, se tu vai conseguir identificar o que é isso aqui. Ah, eu já sei o que é. Você conseguiu fazer. Muito bom, Kátia. Vamos contar para eles? Conta aí, Marcelo, o que é isso? A Kátia me perguntou assim, Marcelo, o que você tem sugerido aí para os teus pacientes nesse momento de quarentena, né? Em que as pessoas estão em casa e que dá aquela vontadezinha de comer um doce, uma coisa, né? E aí eu falei assim, olha, lá em casa a gente está se inventando e fazendo umas coisas bastante interessantes. Então isso aí é uma receita da minha esposa, Vivian, e ela fez um cookie de banana com chocolate. Esse cookie é extremamente saudável. Por quê? Porque ele só vai a banana em si, amassadinha com aveia, certo? E algumas gotinhas, uns pedacinhos de chocolate. Então ele é super saudável porque ele é quase nada calórico, né? É delicioso. É só fruta, praticamente, né? É a banana. Você conseguiu fazer, Kátia? Que bom. Parabéns. Eu não sou uma expert na cozinha, mas eu tinha ali 3 bananinhas que estavam muito madurinhas e hoje eu disse, eu vou surpreender Dr. Marcelo Alvarenga. Que Surpreendi, bom! Marcelo? Surpreendeu. Parabéns, adorei.
E aí, claro, né? Assim, eu estou melhorando. As próximas ficarão mais bonitinhas. O meu marido, quando ele acordou e viu, ele disse: Meu Deus, cookies, posso provar? E daí ele disse que ficou maravilhosa. Muito bom, parabéns, Kátia. Muito obrigada. Excelente. Qual que é a sua curiosidade, Marcelo, que você pode compartilhar? Sobre mim? É. Bom, vamos falar alguma coisa. Eu falei um pouquinho sobre a questão de tocar o ukulele, né? Semana passada. Uhum. Eu queria te falar um pouquinho uma outra curiosidade. Eu gosto muito, né, de fazer churrasco. Adoro. As pessoas que comem meu churrasco, Kátia, falam que eu sou um bom churrasqueiro, tá? Não sei se eu Olha, sou um churrasqueiro assim como aí os gaúchos, né? Mas dizem que eu sou um bom churrasqueiro. Gostam de comer o churrasco que eu faço. Então, excelente. nesse domingo de Páscoa, a gente não pôde estar aí com a nossa família, né? Nossos pais, nossos irmãos, que a gente sempre se reúne. E acabou que eu fiz um churrasquinho para mim, para a Vivian e para os meus 2 filhos. Então, a gente se reuniu ali e a gente celebrou aquele momento de Páscoa, né? O verdadeiro significado da Páscoa ali em família. Então, essa é uma curiosidade que eu queria que você soubesse. Não sei se você já Legal. sabia. E Não você? sabia. Eu não sabia. A minha curiosidade é o cookie ali, né? Mas eu vou te mostrar uma outra curiosidade. Vou pedir para o Vanderlei pegar aquela sacolinha que está naquela gaveta lá, que eu quero mostrar uma coisa que eu tenho certeza que o Marcelo jamais vai achar que eu sou uma pessoa apta para tal habilidade. Você tá só me surpreendendo, hein, Kátia? Viu? Eu gosto de surpreender as pessoas. Então, o ano passado, 2019, 2018, assim, porque eu sou uma pessoa muito enlouquecida pelo meu trabalho, pelos estudos. E eu tenho muita chance, não só de ficar mais doida com essas coisas, do que enlouquecendo também a minha família, né? Então eu pensei que eu precisava de uma atividade para para eu relaxar. E daí eu faço tapeçaria. Olha, Você tá de brincadeira. Que legal! eu faço tapeçaria. E aí, como eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e isso é bom e é ruim, né? Porque, por exemplo, eu fico muito desastrada, daí quando eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a tapeçaria eu faço assistindo lives. Então, esse aqui é um tapete, ó, que eu tô fazendo. Que legal! Para botar aqui no chão, porque eu não alcanço o chão quando eu sento aqui nas cadeiras. Essa aqui foi uma obra minha, ó. Foi a primeira Que obra. legal, Kátia! E eu Olha aprendi, só, hein? viu só? Eu tenho habilidade. Descobrindo suas habilidades manuais aí, hein? E eu aprendi vendo o YouTube, porque como eu queria aprender a fazer uma coisa assim que as minhas mãos ficassem ocupadas, eu fui no YouTube e disse, é isso aqui, porque eu já fiz tricô muitas vezes e faço ainda, mas eu queria fazer uma coisa que fosse nova, eu tinha me desafiado, então agora eu curto, faço tapeçaria. Que legal, parabéns, adorei. Foi inédito para mim, foi curioso, eu não imaginava que você fazia. É claro que eu tenho que fazer um cursinho, porque tem os tais dos fechamentos que eu não sei fazer. Tudo que eu aprendi foi no YouTube. Então, vai ter momentos aí que eu também vou compartilhar no YouTube, porque talvez tenha um ser humano que nem eu, que queira aprender a fazer esse troço e não sabe. Muito bom. Ô, Querido, Kátia, e me fala uma coisa, como foi tua semana? a Como minha semana foi? foi... É bem legal você fazer essa pergunta para mim, porque ela foi muito intensa. Eu tive uma pessoa da família que precisou fazer uma cirurgia de urgência, tá tudo bem, graças a Deus. Só que eu fiquei bastante envolvida durante a semana. E daí isso já vem, vou parecer aquelas funcionárias que quando desafiada tem uma resposta para te dar, né? A semana passada você me desafiou a criar um artigo com as contribuições que todo mundo trouxe sobre a experiência do colaborador. Só que como eu estive focada atendendo a minha irmã no hospital a semana inteira e só me liberei domingo, eu não tive condições. Mas eu vou fazer esse artigo, tá? Muito bom, O muito bom. desafio está na mão. Mas olha, acho que você está em dia, porque eu não te desafiei, não te dei data, não te dei prazo.
Ufa. Só falei para você escrever o artigo. Ai, que bom. Pode ser então até o final das nossas lives? Pode. Ai, beleza. Muito bom. Isso é ótimo que tu estás trazendo, sabe por quê? Porque uma das competências muito importantes nesse momento é a flexibilidade, é o Sim, quanto a gente consegue ser flexível com o outro, né? Em relação às expectativas que nós criamos e também a colaboração, né? O que eu tenho visto, assim, os gestores falando. Hoje eu falei com uma gestora de manhã cedo, que ela me dizia assim, Kátia, minha filha tem 2 anos e meu marido precisa trabalhar fora de casa. Então, quando ela acorda, ela quer uma mamá. E o presidente da empresa está na live comigo. Como é que, né? Não adianta, porque eu digo para ela, filha, a mãe está com o presidente. E ela disse, eu quero mamar. E ela tá, filha, mãe já vai, mas eu quero meu mamá. Então ela tem que pedir para este presidente que ele dê um espaço de tempo para ela. Então, flexibilidade, né? muito As, bom. as atividades, elas não estão sendo realizadas da mesma forma como anteriormente, mesmo que seja em home office. Porque agora a gente tem aí a família toda junta e tem outras atividades de casa que elas são obrigadas a fazer parte desse nosso encontro, né? Quero aproveitar também e te dizer que tem várias pessoas muito legais aqui na nossa live. Sejam muito bem-vindos. Renato, saudades de você. Nádia, saudades. Várias outras pessoas que passaram aqui, gente. Um beijo carinhoso para vocês. Assim, é um presente para mim e para o Marcelo. Para mim é um presente estar com o Marcelo já, sempre. E com vocês também, então é uma alegria. Estou super feliz de estarmos juntos, tá? Eu também, Katia, estou muito feliz, viu? O privilégio é meu. Você é uma pessoa muito querida, você sabe disso. Você. O que aconteceu na sua semana passada? Olha, minha semana também foi bastante intensa. Acho que, embora acho que todos nós ficamos aí em casa, né? Assim, na medida do possível. Aqui em casa, como eu já falei, minha esposa ela é da área de saúde, então ela está na linha de frente, ela tem saído de casa todos os dias, né? E eu estou conseguindo conciliar minhas atividades fazendo as coisas daqui, né? Então, o que eu fiz? Eu atendi meus pacientes de forma online. Eu estou envolvido num projeto grande aí de experiência do paciente com uma instituição e eu fiz algumas intervenções e atividades com essa instituição de maneira remota, online. Eu consegui também participar e ajudar, como a gente já tinha dito na live anterior, de alguns comitês de gestão de crise, né? Eu tenho auxiliado aí 2 instituições nesse sentido. E eu estou num projeto que eu vi que o Ricardo está aqui, eu vou falar dele. Eu estou num projeto junto com a Elo Group, que me convidou, que é uma consultoria muito parceira e bacana, né? Então, estou num projeto com eles de mapeamento de jornada do paciente e a gente teve alguns encontros e workshops também. Então, eu também trabalhei bastante, né? Que legal. Fiz muitas coisas aí e também consegui ficar com os meus filhos, consegui fazer lição de casa, consegui fazer coisas aqui da nossa casa. Então, isso é interessante, essa rotina de conseguir conciliar, né, a vida familiar, filhos, trabalho e tudo mais. E uma última coisa que eu acho que é importante dizer e lembrar, a gente, para quem vive isso e para quem acredita, né, a gente teve uma semana especial que foi a Semana Santa, né? Então, de uma forma também muito especial aí, eu e minha família, a gente, todos nós somos cristãos, então a gente também viveu aí um momento na sexta-feira, no sábado, no domingo, um momento de oração, né? E de agradecimento por toda a nossa vida, nossa saúde, tudo que a gente tem feito, né? Então, e tem conseguido. Então, acho que para mim também essa semana teve esse momento especial aí de encontrar a minha espiritualidade, né? De trabalhar isso aqui dentro de casa. A gente ensina isso fortemente para os nossos filhos e vivencia isso, Kátia. Então, queria compartilhar que também foi um momento especial. Legal. Que legal. Fico bem feliz. Aqui em casa também. No domingo eu resolvi inovar, daí eu fiz uma lasanha que não deu muito certo, mas ficou boa. E a gente, esses dias eu estava pensando, né, que domingo é dia, para quem é católico, né, dia da ressurreição.
E a gente, todo mundo está ressurgindo, né? E está renascendo, né, Marcelo? Nós já não somos mais os mesmos com tudo Verdade. que está acontecendo nas nossas vidas, no nosso trabalho, nas nossas relações, né? Não somos mais os mesmos. E colaboração é uma competência muito importante, né? Que nós cada vez mais nós temos que aprender sobre isso. Ontem eu fui obrigada a sair para lidar com as coisas da minha irmã, que ainda está internada, que saiu, mas está em casa, em recuperação. E eu vi no centro uma cidade muito vazia, assim. Então, eu fiquei bastante impactada pela cidade estar vazia e comecei a pensar na preocupação, assim, dos colaboradores, dos proprietários de negócios, dos donos de lojas em shopping. E aí eu comecei a ficar emocionada com aquela coisa, preocupada com o futuro, né? E aí eu pensei, olha, isso é empatia, né, pelas pessoas, por tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não pode ser uma empatia que me mobilize a não fazer nada em relação a tudo que está acontecendo. Então, eu fico feliz da gente estar aqui nessa live, porque é uma coisa que nós podemos fazer, que é compartilhar o nosso conhecimento, nossa experiência e com a contribuição de todos que vieram aqui e que trouxeram também a sua experiência para nós. O nosso tema de hoje é a experiência do Marcelo caiu, mas ele volta, tá, gente? Na semana passada a gente fez a live e ele caía, mas ele volta. Então, ninguém sai da live que o Marcelo está voltando. Hoje, o nosso tema da live é a jornada da experiência do líder. Jaque, obrigada por estar aqui conosco. Você que também contribuiu com as respostas que nós fizemos, perguntas, 4 perguntas nós fizemos para todos os líderes que a gente foi. E olha, foi muito bacana, porque foram 2 dias que as pessoas foram respondendo essas perguntas e o material ficou muito bom. Eu e o Marcelo, nós temos o desafio de construirmos juntos 2 artigos importantes. Um é todas as contribuições sobre a jornada do liderado e outra, todas as contribuições sobre a jornada do líder nesse momento, inclusive, de Covid. Marcelo, o que é o conceito de jornada da experiência do líder? Eu acho que tem um ponto. Kátia, antes disso, só dizer, né? A gente cai, mas a gente volta. Ninguém vai derrubar a gente, né? Isso, Igual a vida, né? A gente toma uns tombos aí e tá de volta, não é isso? isso aí. Bom, eu queria trazer, então, rapidamente, né? Acho que tem uma discussão aí bastante importante de que o trabalho do gestor, o trabalho do líder, ele é fundamental para que a experiência das equipes seja a melhor possível, né? E para a experiência do paciente e da sua família. Eu acho que ele é o elo, né? Então, a equipe e o paciente. Então, o papel dele é fundamental. Quando a gente fala em jornada, né? A Kátia gosta muito dessa palavra, eu também. A jornada, ela traz para a gente um significado de... É um processo contínuo, né? Um processo de desenvolvimento, né? A gente pode olhar esse aspecto da jornada do líder, né? Em 2 sentidos. Acho que todas as pessoas que têm uma função aí de formal ou informal de liderança, ela precisa ter uma série de competências, né, Kátia, para poder exercer de maneira adequada o seu papel, né? E aí, hoje em dia, também tem surgido um novo tipo de líder, né, de gestor, que é o líder especialista nessa área de experiência do paciente, né? Então, eu queria acrescentar aqui a essa nossa discussão como que é esse líder, né? Esse líder atento a esse novo conceito e a esse momento que a gente vive com relação à mudança de comportamento dos pacientes e das equipes com relação às instituições de saúde, né? E aí eu trouxe aqui algumas coisinhas só para pontuar, para aquecer a nossa conversa, né? Para a gente mostrar para eles aí o resultado do trabalho que as pessoas foram contribuindo com a gente, né? Então, acho que primeira coisa, né? Assim, as instituições elas estão entendendo que precisa de fato ter uma pessoa ou um conjunto de pessoas ali dedicadas a olhar esse assunto experiência do paciente, né? Então, assim, cada vez mais o que a gente tem visto são posições dedicadas a essa função de experiência do paciente.
Outra coisa é assim, né? Qual é o perfil desse profissional? Primeira coisa, eu brinco assim que eu acredito muito nisso, né? Mas ao mesmo tempo eu brinco que não tem como a gente pedir para as pessoas fazerem uma coisa que elas não são apaixonadas, né? Então tem que ser as pessoas certas com o perfil, né, adequado e preparadas, né, com as ferramentas adequadas aí para fazer o que tem que ser feito. Então é assim, pessoas que têm paixão, né, pelo que faz, tem que gostar de pessoas, né, Kátia? Tem que gostar de pessoas, tem que gostar de estar juntos ali no dia a dia, dos desafios, né? De se reinventar todo dia, enfim. Tem colaborativo, né? Um perfil de uma pessoa que se conecta, que exerce no dia a dia aí a parceria entre todas as áreas, todos os setores, que ela entende, né, o significado dessa palavra aí, consumerismo, né? Consumerismo em saúde, né? Que tem a ver com as expectativas que os pacientes têm e as necessidades desses pacientes como consumidores em saúde, né? E ela tem que ser uma pessoa que saiba fazer gestão de mudança, né? Ela tem que saber liderar as pessoas para fazer gestão de mudança. Por quê? Porque quando a gente, de fato, né, coloca o paciente aí no centro de tudo e em paralelo, coloca as equipes, né? Então, a gente está falando de colocar pessoas no centro dado, né? E das atenções, a gente precisa mudar uma série de paradigmas, né? Então, essa pessoa tem que ter paixão, né? Comprometimento e método para poder fazer tudo isso. Então, nesse sentido, na jornada do líder, acho que eu vejo tanto os gestores de saúde em geral, né, se aproximando mais desse conceito, se apropriando das boas práticas nesse sentido, mas também eu vejo pessoas focadas especificamente numa formação nessa área para poder fazer entregas aí maiores e trabalhar esses conceitos dentro da instituição. Então, acho que essa é a minha contribuição, né? Bem legal o que você está falando, né? E a gente olha, a minha vida toda, faz 12 ou 14 anos que eu trabalho na área hospitalar. E antes só tinha trabalhado na área de serviços, né? E foi essa experiência, inclusive, que me levou para a área hospitalar. E esse conceito, o que se dizia, e os acadêmicos também, é que a área hospitalar sempre foi uma área mais atrasada no que se refere à gestão. Mas esse conceito de jornada de experiência do paciente, ele pode ser aproveitado para a jornada de experiência do consumidor final do nosso produto, da nossa empresa. Comprometimento e método, o que eu estou entendendo? Que para eu entrar nesse conceito voltado à experiência do outro, eu preciso ter paixão, que nem tu falaste, paixão pelas pessoas, paixão pelo que eu faço, eu preciso ter compromisso, né? O compromisso com o outro, o quanto que eu me entrego para o outro, e eu preciso ter um método, né? O que é uma metodologia para eu estar junto ao outro e oferecer? E a minha irmã, essa que esteve internada semana passada no Santa Clara, eu faço questão de compartilhar, porque desde o técnico de enfermagem que a recebeu e colocou na sala de urgência e disse para ela, tu não te preocupe. Nesse momento de Covid, a gente não pôde ficar com ela. Então, ela ficou no atendimento com essas pessoas que a acolheram. E isso ajudou muito para que ela se sentisse bem. Nós ficamos longe dela mais do que 12 horas. A cirurgia foram cirurgias de 2 horas. Então, o quanto realmente os profissionais da saúde precisam estar preparados para atender a esses 3 requisitos, né? Paixão, comprometimento e metodologia para fazer da experiência do paciente a melhor experiência. Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma experiência sensacional, mas na saída ela tem um ato desagradável e aquilo parece que compromete todo o resultado da jornada que esse consumidor vinha vivendo, né? E você, quando veio para o evento da Triup Talentos e compartilhou o que é a jornada da experiência na Triup, deu para ver que para você isto é um valor.
Então, a gente está falando também de valor, né, Marcelo? Que é qual é o valor que um profissional tem que ter para atender a experiência do outro, para que o outro tenha a melhor experiência possível. Nós fizemos 4 perguntas para várias pessoas que participaram conosco sobre... Nós fizemos 4 perguntas para quem sobre a jornada da experiência do líder. E eu e o Marcelo vamos compartilhar com vocês as 4 perguntas e também as respostas que nós recebemos. Então, a primeira pergunta, Marcelo, vou deixar para você. E aqui é bom agradecer a todo mundo que está presente, porque o Marcelo cai e volta, e que coisa boa a gente está fazendo juntos, porque tu retorna. Então, fiquem conosco. Se o Marcelo cair, ele volta, que nem ele disse, nada nos derruba. Marcelo, qual que é a primeira pergunta que a gente fez e que respostas que você recebeu, que foram experiências, que foram respostas, puxa, que te chamou atenção, assim, né? Acho que então, assim, a gente fez a Kátia comentou, né, que a gente fez aí 4 grupos de perguntas para as nossas redes, né, Kátia? E a primeira pergunta, ela foi relacionada, foi diretamente para o líder, perguntando como é que ele vem se sentindo nesse momento a experiência de crise, de desafios aí que a gente tem vivido, né? Quais são os sentimentos que esse líder tem trazido e tem vivenciado aí? Então, o que o líder está sentindo nesse período de gestão do Covid, né? O que está acontecendo? Então, a gente recebeu muitas respostas, nós queremos compartilhar, também trazendo assim que nem sempre a gente se sente à vontade para dizer. E nós as pessoas foram tão verdadeiras conosco, né? Quais foram os sentimentos presentes? Marcelo está caindo, mas ele volta, gente. Os sentimentos que trouxeram foi o medo, né? Bastante medo da insegurança, bastante medo da incerteza desse momento, de não saber o que vai acontecer. As pessoas com medo do emprego. Será que haverá emprego depois que terminar o Covid, né? Foram respostas que vieram com bastante presença, né? Uma certa angústia, porque antes havia um planejamento estratégico que dava um direcionamento para as ações, e agora as informações mudam toda semana. E qual é o planejamento que a gente dá conta? Então, uma angústia também com esse momento, que é o que eu faço, além de tudo, com a frustração e a impotência, né? Também muito o sentimento de luto, porque as pessoas estão também em luto da sua liberdade, em luto de alguns trabalhos, né? Quando a gente fala dos nossos trabalhos aqui da Triup, muitos trabalhos foram suspensos até que a gente consiga ou retomar de uma outra forma, que eu acredito que vai ser o caminho que nós vamos adotar com as empresas, ou também após o término dessa quarentena. Então, uma impotência, né? Luto também pela liberdade, né? Estamos privados de movimento e a gente até quando sai por uma necessidade, a gente se sente na obrigação, no desespero, né? O que nós vamos fazer, né? Uma exaustão pela sobrecarga, então, o que está acontecendo, né? As pessoas já tinham as suas atividades, agora elas têm outras, também em função das demandas que o Covid está trazendo para todo mundo. Um medo do adoecimento, um medo de quem está em casa. E hoje conversei com uma gestora que dizia, olha, aquela hashtag fica em casa, ela é boa e é ruim, né? Porque aqueles profissionais, por exemplo, os profissionais da saúde que estão nos hospitais, eles também estão querendo ficar em casa, porque também dá medo de levar a doença, dá medo de se contaminar, dá medo de ser um transportador, né, deste vírus. Então, tem muitos sentimentos acontecendo e o que nós recebemos foi uma contribuição muito legal. A Márcia está falando aqui que teve... aqui está o Marcelo, está pedindo a entrada dele. A Márcia falou que a experiência do cliente ela precisa ser o centro das organizações. É verdade, Márcia. O que acontece muitas vezes
é que para que a gente tenha a jornada focada no cliente, no consumidor e no paciente, algumas demandas precisam ser atendidas e nem todas as empresas ou estão preparadas ou querem de fato fazer esse entendimento, né? Marcelo, voltaste, que bom. Voltei, eu escutei, tá? Eu estava só aqui nos bastidores, mas eu escutei todos os sentimentos que você comentou aqui, né? Sabe uma coisa que, só complementando ainda nessa questão dos sentimentos, Kátia, você trouxe aí o medo, a insegurança, a angústia, né? A exaustão. E a gente comentou também sobre, a gente recebeu de algumas pessoas a questão do luto, né? Por conta das perdas, né? Então, as mortes, as perdas, a impotência diante de não conhecer exatamente tudo o que essa doença pode causar, né? Enfim. E por outro lado, olha que interessante, ao mesmo tempo que as pessoas trouxeram esses sentimentos aí que eles traduzem um pouco alguma coisa mais negativa, né? As pessoas também trouxeram sentimentos positivos, né, Kátia? Elas trouxeram também assim, ó, eu vou ler uma frase que mandaram pra gente, tá? Sem dizer a autoria. Falaram assim, ó, eu sinto que a equipe está mais unida, né? Tem se mostrado mais colaborativa no sentido de realizar novas tarefas, se descobrindo, se apoiando, né? E aí outro gestor mandou pra gente, as pessoas estão mais comprometidas, né? Elas estão mais acho que fala de novo essa questão de estarem unidas e focadas no propósito. Então, olha que interessante, né? Um desafio como esse traz para a gente, de um lado, medo, angústia, insegurança, mas ao mesmo tempo nos une, né? E, nos aproxima aí. Acho que é um paradoxo mesmo, né, Kátia? É interessante isso, né? Também tem assim eu nunca imaginei um cenário como esse, né? E aí hoje eu recebi uma informação, um áudio de uma das gestoras, que até eu faço coach, e ela disse, Kátia, a gente já viveu várias crises na vida. Crises de saúde, por exemplo, com H1N1, crises econômicas em 2008, em 2014, em 2016, crises na organização. Agora, uma crise como essa, que é mundial e que tem risco de vida para as pessoas, risco de morte, isso sim é uma nova crise para todos. Nós não temos referência, ainda não existem as boas práticas. Então, o que faz a diferença na nossa jornada como líder é o quanto que eu colaboro com o outro, dizendo o que eu estou fazendo, e também o quanto que eu peço de ajuda. Porque há pouco eu estava com uma gestora de recursos humanos e a gente fala de uma empresa e tem várias realidades, né, Marcelo? Tem pessoas que estão em casa, tem pessoas que estão no trabalho, tem lideranças, tem vendedores. São muitas pessoas diferentes em cada contexto em uma organização. Então, como é que os líderes também dão conta de todas as demandas e desafios em equipes tão diferentes, né? Perfeito. Então, achei muito legal essa resposta, né, sobre os sentimentos, porque as pessoas foram muito verdadeiras, né, se entregaram para isso. A segunda pergunta foi quais os desafios que os líderes estão percebendo nesse momento? Quais respostas você recebeu? Eu recebi muita coisa relacionada à parte de segurança e, né, então, assim, veio muito essa questão do falta de EPIs, né? Então, tem muitos gestores aí que estão numa situação em que precisa ter uma contenção, né? Um uso bastante racional aí de máscaras, aventais, luvas, etc. E alguns lugares até que não tem isso, né? Então, acho que tem uma questão importante aí voltada para a segurança das equipes. Algumas pessoas falaram para mim, ainda nessa temática segurança, Kátia, coisas relacionadas a evento adverso, né? Por quê? Numa situação como essa, a equipe, pela sobrecarga mesmo, pela exaustão, pelo estresse emocional, né? Tem, tem tido um cuidado redobrado aí, né? Com os procedimentos de segurança no cuidado, mas que tudo isso, a gente sabe que o estresse, a preocupação, a falta de profissionais, a sobrecarga,
ela tem feito, tem trazido esse risco maior aí de eventos adversos com pacientes no cuidado, né? Então, acho que esse aspecto de segurança tem sido um desafio para todas as pessoas, segurança das equipes e segurança dos pacientes. E uma outra coisa é a questão de recursos, né? E aqui entra recursos de todas as maneiras, né? Então, recursos humanos, a história do absenteísmo, dos afastamentos, né? Porque tem profissionais aí que são um grupo de risco ou já foram contaminados. A questão de recursos voltados a leitos de UTI, né? Materiais e medicamentos. Então, não é toda instituição que, de fato, tem aí tudo o que precisa para entregar o melhor cuidado, né, Kátia? Então, isso tem sido um grande desafio para o gestor, que, em última instância, é o responsável, né? Se sente o responsável por manter tudo isso em ordem. Então, assim, essa questão da segurança e dos recursos, ela é extremamente... Ela veio muito aí nas falas para mim. E para você, o que veio? Antes de te falar assim, as respostas que eu tenho aqui, o Renato trouxe uma frase, né, que eu achei muito legal, que ele disse que é uma tempestade, só que não estamos todos no mesmo barco, né? Até eu recebi um texto muito lindo de uma pessoa falando sobre isso, né? Sobre as hashtags vai passar, sobre as hashtags fica em casa, sobre estamos vivendo todos uma tempestade, mas com barcos diferentes, porque a minha realidade é diferente da sua realidade, né? Então, ontem no CNN, né, tinha um repórter falando e enquanto celebridades estão mostrando a sua vida, fazendo yoga, alimentação saudável, a sua ginástica no seu pátio, tem pessoas em busca de comidas. Então, que tem a ver com isso que o Renato fala de barcos diferentes, né? Nós estamos vivendo a mesma tempestade, mas porém em barcos diferentes. Então, quais são os principais desafios do líder para lidar, inclusive, com essas realidades que são muito diferentes, né? O que eu recebi de resposta foi que os gestores estão procurando identificar como é que eles conduzem para que o ambiente seja tranquilo. Algumas pessoas me disseram, olha, Kátia, a gente chegou a emprestar cadeiras de escritório para levarem para casa. Emprestamos notebooks para que todos pudessem ter recursos suficientes para fazer suas atividades, né? Também criar rotina, né? Eu, como líder, como é que eu crio uma rotina para os meus colaboradores? Que é o que a gente também precisa fazer nos nossos trabalhos em casa, né, Marcelo? Qual é a nossa rotina em casa com os nossos filhos, com as refeições, né? Antes a gente ia num restaurante, fazia a refeição e ia embora. Hoje a gente prepara a refeição, a gente almoça, a gente organiza a cozinha e depois volta toda a nossa atividade. Quer dizer, outras atividades foram inseridas em todos os contextos de pessoas que estão fazendo home office também, né? Então, como é que mantém as equipes motivadas? Essas são as perguntas que essas lideranças estão fazendo. Quais foram as respostas também que me disseram assim, olha, Kátia, eu tenho procurado me comunicar com muita frequência, né? Que daí talvez já tenha um pouco a ver com a questão 3, né, Marcelo? Que é quais são as práticas que você está implementando, né, no seu papel como líder. Então, acho que eu falo um pouco do que está aqui na minha 2, mas também vou para 3, né? Que é uma comunicação constante, uma comunicação através ou de uma reunião diária ou de uma reunião semanal, mas sim com constância. Alguns líderes me disseram, no final do dia a gente tem 15 minutos, 30 minutos para todo mundo dizer como é que está se sentindo e como é que foi o dia, para que nós possamos daí começar o outro dia sabendo que estaremos todos juntos, né? Que outras práticas você recebeu? Eu também recebi muitas coisas relacionadas a essa questão de comunicação, né? Comunicação clara, transparente, acolhedora, para passar aí uma segurança para as pessoas. Complementar a isso, Kátia, no aspecto de comunicação, eu recebi uns exemplos de como os gestores, né, as lideranças estão trabalhando mais do que nunca o orgulho de pertencer e a conexão com o propósito, né? Então, acho que isso também é uma coisa importante que as pessoas têm encontrado aí de aumentar ainda mais o comprometimento
Acho que, assim, está das equipes e entender as necessidades de cada um como pessoas, né? E aí, entender e acolher os da equipe, né? Então, isso aí, a gente comentou um pouquinho na semana passada, né? E essa semana veio de novo. Veio como boas práticas, né? O que as pessoas têm feito? Então, assim, muitos gestores têm que estão perto aí dos seus times, tentando conversas ou individuais. Tá me escutando, Kátia? Você sabe que eu tô te escutando de vez em quando. Agora tu deste uma saída, mas tu volta. Isso é sempre bom. Eu recebi de uma gestora que eu achei fantástico, ela dizendo: olha, a gente está realizando celebrações juntas. Toda a equipe, um momento de compartilhar o que estão acontecendo, realizar uma comemoração da Páscoa. Uma vez por semana tem uma conversa com o fundador da empresa, com o objetivo de atualização do cenário por ele. Então, eu achei fantástico, assim, as ações que estão acontecendo, né? Algumas empresas disseram, assim, que estão dando férias para uma parte da equipe, outras que estão, sim, suspendendo algumas vagas, mas a importância de se preocupar, assim, uma das práticas que trouxeram nosso desafio é não deixar que ninguém se contamine. Então, como é que nós estamos trabalhando para que ninguém se contamine, né? A Débora, como ajudar com a mente, o corpo e a alma das nossas equipes, né? Fundamental é ouvir os colaboradores, que eu acho que promover momentos de descompreensão, né, e rodas de conversa. Aqui tem assim, se os profissionais estão em férias, vocês acham mesmo que devemos tentar manter contato nos grupos do WhatsApp? O Marcelo caiu, mas ele volta. Eu acredito que sim, mesmo que os funcionários estejam em férias, é bom a gente lembrar que as férias que estão acontecendo provavelmente são compulsórias, elas são obrigatórias, e as férias acontecendo de uma maneira obrigatória, as pessoas estão em casa, mas elas estão com preocupação em relação ao seu emprego. Então, sim, inclusive, eu acho que a CLT vai revisitar muito o seu jeito de funcionar, né? Porque os grupos de WhatsApp, eles estão funcionando muito bem para manter as equipes engajadas, né? Para que todos possam compartilhar seus sentimentos. Marcelo, que bom você voltou, você caiu, mas voltou, fico feliz. Aqui tem uma pergunta sobre se as pessoas que estão em férias a gente deveria manter a nossa comunicação. Então, eu acho que você deve ter ouvido a minha resposta, porque você é Sim. meio tipo um fantasma, você me ouve, mas não está aí. O que você acha sobre isso? Eu ouvi, né, que você falou assim, eu acho que tem muitas pessoas que estão de férias porque precisam estar mesmo, de forma compulsória, né? E acho que a pior coisa quando a gente está em férias é a gente não saber o que está acontecendo, né? Porque num momento como esse, ninguém está em férias viajando, desconectado, passeando, né? As pessoas, se elas estão em férias, elas estão preocupadas, elas estão conversando com quem ficou ali, ou ela está preocupada porque ela não está lá, né? Ou ela está preocupada, será que, como é que vai ser quando eu voltar, né? Eu vou perder meu emprego, é o que a gente já comentou aqui. Então, acho que estar próximo dessas pessoas, né? Manter um canal de comunicação é fundamental, porque isso, senão isso causa angústia, né? E, Kátia, eu queria fazer uma menção aqui, o que a equipe do Conecta está trazendo, né? Com relação a esses sentimentos, né? Que, assim, é importante respeitar o momento e os sentimentos de cada um, né? Dentro desses momentos de crise. Por quê? Porque as pessoas, cada um de nós reage de uma aí para enfrentar esses sentimentos, esses desafios, né? Mas aí eu queria trazer aqui uma sugestão, né? E também isso veio de alguns gestores, e que, assim, tem pessoas, claro que cada um tem a sua forma individual de enfrentar, né, esse estresse, essa crise, e trabalhar o seu sentimento, mas eu acho que criar os espaços, né, os ambientes seguros ali para a pessoa poder se expor, né, poder dizer o que está sentindo, é o primeiro passo, né? Eu acho que, na verdade, o primeiro passo é a pessoa
reconhecer esse sentimento, né? O segundo, acho que é esse, né? A gente poder ter um espaço seguro para trabalhar esse sentimento, ou com o nosso par, com alguém que a gente confia, ou com o nosso gestor, né? E aí, nesse sentido, eu vi também que isso já veio aqui dito pelas pessoas, né? Os espaços de escuta, lembra que a gente falou isso lá no primeiro encontro, né? Eles têm sido realizados aí com as equipes. Alguns gestores disseram que estão fazendo isso de forma individual, né? As pessoas se sentem mais à vontade de fazer isso de forma individual, então numa conversa ali somente ela e o gestor. Mas tem pessoas que têm se sentido à vontade também de fazer isso durante o trabalho ali. Em alguns minutos, as pessoas trazerem o que, no formato de roda de conversa, qual é a preocupação delas para aquele dia, qual é o sentimento que ela gostaria de compartilhar com o grupo, para o grupo poder ali trabalhar junto com ela, né? Bem legal, Marcelo. A última pergunta que a gente fez sobre o que poderia facilitar, antes de falar com você, tem um carinho ali que as pessoas estão mandando para mim, para você. Muito obrigada, tá, gente? É muito bom fazer live e receber um carinho de vocês, os corações que vocês mandam, a gente adora também. E quanto mais a gente consegue ter esses comentários de vocês também, mais pessoas têm acesso a essa live, né? Depois que a gente termina a live, a gente baixa a live e depois nós colocamos lá nos nossos canais do YouTube. Então, para quem perder, depois acho muito legal que vocês possam dizer para as pessoas que elas não percam essa oportunidade de ouvir, porque cada um que escuta tem tido insights importantes para fazer acontecer dentro da sua equipe, né? A última pergunta que nós fizemos para os líderes foi o que pode facilitar para você a sua gestão? O que pode facilitar você nesse momento, o que vai deixar mais leve, o que vai contribuir com o seu desafio. Sabemos, o Marcelo está caindo, mas ele volta. Algumas pessoas disseram assim, olha, pensar na saúde física e mental dos colaboradores, na saúde emocional. O que pode ser feito para que as equipes possam se sentir com um canal específico para compartilhar os seus sentimentos. Algumas empresas contrataram psicólogos, algumas empresas fizeram um canal direto, algumas empresas, a área de recursos humanos está fazendo um espaço de escuta. Hoje mesmo eu recebi um convite para uma empresa para fazer a mentoria de alguns profissionais de RH sobre uma metodologia de conversa sobre como que eles podem atender os colaboradores nesse primeiro passo, que é ajudá-los a ter um pouco mais de tranquilidade sobre como que lida com as preocupações que chegam a cada semana, né? Algumas diretoras me responderam essa pergunta, disseram, olha, gostaria de ter uma diretriz mais clara da diretoria sobre qual é o caminho que vai levar para essa situação que está acontecendo hoje, né? O que nós podemos fazer, assim, como é que a gente pode ter essa informação da diretoria? Outras empresas me disseram, outras pessoas me disseram assim, olha, a confiança é um valor extremamente importante, gostaria que a empresa confiasse mais, que a empresa me desse mais espaço para eu fazer algumas outras coisas, né? Também trouxeram aqui práticas de meditação, alongamento e treinamentos online. Quais são os treinamentos que poderão ser acessíveis às nossas equipes, né? Então, inclusive, nós teremos na nossa plataforma online algumas oportunidades que podem sim ajudar vocês a construírem estratégias sobre como é que lidam com esse momento, né? Tem muitas pessoas pedindo para mim e para o Marcelo, o Felipe está trazendo, a Fê está trazendo confiança e transparência, né? Que é um dos... O que facilitaria a gestão? É ter mais confiança e mais transparência na comunicação, nos dados, né? Opa, eu não estou aparecendo agora. Espera aí, Marcelo, que está aparecendo o fundo da minha casa mesmo. Acho que quando você foi me aceitar, você deve ter mudado aí a câmera.
Ai, pode ser. E agora eu não tô achando, mas não tem problema. Você é Mas você vê que nossa. sua casa tá linda, né? Isso foi de propósito, para mostrar que você tá conseguindo fazer tudo, né? Isso é para mostrar um pedacinho da cozinha, do lustre. Isso é Ô, ótimo. Kátia, isso aí só acontece com quem faz ao vivo, né? É verdade. Com quem faz ao vivo e some o ícone de fazer a reversão. Tá aqui, achei. Pronto. Sabe o que eu mais gosto em você? Ah, O quanto você é genuína e você, diante de qualquer coisa que acontece, você não liga, volta e tá tudo certo. mas sabe que isso é muito legal. Muito obrigada por esse carinho, Marcela. Eu adoro. Você sabe, você é especial. Olha ali, ó, a sua equipe está dizendo linda a sua casa. Olha aqui, ó. Quando vocês vierem a Porto Alegre, vocês virão na minha casa que vocês vão comer o churrasco do Vanderlei. Quando eu for aí, eu quero comer esse churrasco, É tá, isso aí, Kátia. quero comer as guloseimas da Vivian também, porque já vi que ela é muito boa na cozinha. E a gente tá obrigada pelo seu comentário, mas acredito que é 1 ano e meio já no mundo online, né? E o mundo online é tipo Faustão, quem sabe faz ao vivo e lida com todas as coisas que acontecem, né? É isso aí. Há pouco nós estávamos juntos, você caiu, voltou e volta com a maior tranquilidade. Eu admiro bastante você por isso e admiro muitas pessoas que estão na nossa live porque elas não desistem da gente. Então eu acho isso maravilhoso, gente. Pois é. O Renato trouxe aqui: primeiro passo é admitir o desconhecido. Estamos vivendo algo inédito e não existe resposta pronta. Renato, achei sensacional. Aquela hashtag vai passar, ela ajuda e ela atrapalha. Por que que ela ajuda? Porque, de certa forma, ela dá uma certa calma para o nosso coração, para as nossas emoções. Por que que ela atrapalha? Amei essa caneca, Marcelo, pelo amor de Eu Deus. ganhei de uma pessoa especial. A caneca da Triumph, ai, que lindo. A hashtag vai passar, ela ajuda porque ela acalma o coração, mas ela também atrapalha um pouco, porque algumas pessoas daí acham que o vai passar, eu fico sentada esperando que vai passar. E aí eu não faço nada, eu não faço um movimento, eu não tenho ação, eu não me torno protagonista das coisas que eu preciso fazer no meu dia. Né? Então, que tem a ver com isso que o Marcelo, que o Renato trouxe, né? Admitir esse desconhecido. Nós não sabemos, e o fato de não sabermos o que é o corona, o quanto ele provoca, a gente escuta as experiências dos outros países, mas aqui não é o mesmo lugar, né? Então, como é que a gente vai reagir? Como é que vai funcionar isso nas unidades, nos hospitais, nas famílias? O que você Ô, acha? Kátia, e sabe de uma coisa? Acho que nesse sentido, veio também fortemente aí nessa pergunta 4, né? O que poderia facilitar a questão de gestão participativa, né? Gestão colaborativa. Então, assim, primeiro, acho que a única certeza é que a gente não sabe de nada, né? A única certeza na vida é que a gente não sabe das coisas, né? A outra certeza é que duas cabeças pensam sempre melhor do que uma, né? Então, não é porque uma pessoa está numa posição de gestor, de liderança formal, que ela tem todas as respostas para tudo que vai acontecer, como mobilizar recursos, como se reinventar, né, Kátia? Como, enfim, não tem. Então, acho que nesse sentido, assim, complementando o que o Renato trouxe para a gente, das pessoas elas admitirem o desconhecido, né? É também saber dizer eu não sei e saber pedir ajuda, né? Então, é muito importante nesse momento em que a gente vive, né? As pessoas, elas, de fato, exercitarem aí o trabalho colaborativo. E aí, como nós estamos falando aqui de jornada do gestor, do líder, né? Que as lideranças, de fato, elas vivam aí no dia a dia, Kátia, elas permitam o seu time, né, colaborar com a criação das coisas que precisam ser feitas, né, que podem ser feitas. Então, isso se chama gestão colaborativa. Não é aquela gestão em que eu falo para o meu time o que eles devem fazer, né, porque muitas vezes eu não tenho a resposta. E mesmo se eu tenho, né, é melhor eu trazer aqui algumas perguntas, eu fazer muito mais
perguntas e desafiar as pessoas do que dar respostas, né? E aí, quando a coisa ela vem do time, ela vem com mais, ela vem de uma forma genuína, né? Verdade. Eu quero aproveitar você e a todos que estão presentes, né, para compartilhar uma pergunta que uma das lideranças trouxe, né, que é: eu não sei se eu posso ocupar demais a minha equipe. Para quem está presente, o que você acha disso, né? Quando a pessoa diz, eu não sei se eu posso compartilhar o que eu sinto, porque ao fazer isso, eu tenho receio que eu deixe a minha equipe mais preocupada ainda. Vocês que estão aqui presentes, o que vocês acham dessa pergunta, né? Você acha que o líder pode e deve compartilhar o que está sentindo, os seus medos, as suas inseguranças, né? É um momento de união, fortalecimento e valorização da equipe. Acho bem legal, Karina, isso que você está trazendo, porque teve uma gestora que me disse, Kátia, não estou deixando de celebrar as conquistas do dia a dia, aquilo que a gente superou. Então, celebrar também é extremamente importante, né? E cada equipe tem que construir aí o jeito com que vai fazer isso. Você acha, Marcelo, que o líder pode compartilhar tudo que está sentindo? Eu acho que ele deve. Na verdade, nós somos seres humanos, né? E a gente tem que trabalhar esse sentimento de que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais forte do que ninguém, né? Nós somos seres humanos, temos família, sentimentos, medos. Olha só, como é que a gente começou o nosso encontro de hoje, né? Trazendo aí os sentimentos dos gestores, né? Medo, insegurança, receio, raiva, frustração. Então, compartilhar sentimentos aqui, a palavra trazida pela Márcia é transparência, né? E pela caridade é fundamental. Legal. Para a gente encerrar, que senão daqui a pouco o Insta derruba a gente, porque vai fazer 1 hora que. Endocrinologista, qual é a dica que o senhor dá para as pessoas que estão assistindo a nossa live? O Marcelo, ele vai e volta, né, gente? Então, não tem problema nenhum. Vocês estão aqui, não nos abandonam, isso para nós Então, eu quero pedir para que cada um deixe aqui no Insta a sua dica sobre o líder. Deixe uma dica aí sobre o que o líder deve fazer para se sentir melhor, para conectar mais com a equipe, né? E aí eu quero uma dica do médico endocrinologista, especialista em experiência. Qual é a dica que ele deixa? E também o convite para a próxima live, que vai ser terça-feira, às 4 horas, né? Tá com você. Tá bom. Obrigado, Kátia. Então, assim, acho que a dica que eu quero deixar aqui para os gestores é estarem mais perto aí, mais do que nunca, das suas equipes, né? Assumir a sua humanidade, a sua humildade e, ao mesmo tempo, trabalhar de uma forma ímpar, né? A sua inteligência emocional, a sua qualidade aí do seu pensamento, dos seus recursos como líder, o que ele pode fazer para se cuidar, para olhar melhor para ele, né? Para daí ele estar bem e poder apoiar a sua equipe em todos os sentidos, né? Então, acho que essa é a minha dica para o líder. Olha para si, né? Cuida de você primeiro, se fortalece e então vai cuidar das outras pessoas. Esteja na linha de frente, esteja perto do seu time. Acho que essa é a minha dica. Show. A minha dica é que eu e o Marcelo, fazendo essas lives, a gente se sentiu bastante motivado a ajudar as pessoas através de uma oportunidade de curso com orientações de como as conversas podem acontecer. Então, a minha dica para vocês venham na próxima terça-feira, às 4 horas, que nós vamos compartilhar com vocês um projeto que a gente quer criar para ajudá-los a ter mais insights, a ter ideias sobre o que fazer nesse momento, né? Como pode se tornar a gestão, a experiência mais leve para as pessoas num momento tão pesado como esse, né? Eu comentei, Marcelo, que a gente foi desafiado a criar um curso onde a gente possa estar aí ajudando todas as lideranças e profissionais que queiram trabalhar a experiência, principalmente num momento como esse, né?
Perfeito. Tem o colo aqui, ó, a Karina tá dizendo, saudades. Que bonitinho, que amor. E fico muito feliz, Marcelo, da gente